Vai adiantando, abrindo sua Bíblia em Abacuque. Nós vamos ler no capítulo 3. Capítulo 3 de Abacuque. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3. Enquanto você está procurando, vou organizar aqui meu esboço. Deixa aberto a sua Bíblia. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, fala, não encontrei. Amém. Então deve ter encontrado. Queridos, antes da gente fazer a leitura, na terça-feira dessa semana, no culto lá na casa da irmã Ilma, eu pedi oração para que a igreja orasse pela vida do bispo Luiz, da igreja Essência do Pai, que ele tinha um AVC, e ele estava na UTI. E aí hoje, infelizmente, nós soubemos que essa noite, na noite passada, ele veio a falecer. Então agora as orações devem ser dirigidas à família, ao ministério, porque é o Senhor que vai confortar o coração da família e das ovelhas do bispo Luiz, que foi meu pastor, fui ovelha dele, e é um homem íntegro e realmente fazia a obra, assim como o nosso pastor faz aqui também. Então, quando você for orar, ore pela família e pelas ovelhas. Amém? Oi, amém. Obrigado pela água. Então vamos ler? Vai dizer assim: então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo shigagoionisto, isto é, sob forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todas também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da nossa imensa misericórdia. Eloá, Deus veio de Temã, e Kadosh, o santo, veio do monte Parã, região das cavernas. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Vamos ler o versículo 4 também. O seu resplendor é como luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Amém? Pode tomar assento. Pai, está aqui a tua palavra, mais uma vez eu oro e te agradeço por esse privilégio, Senhor, porque se fosse por mérito eu não teria merecimento de estar aqui, Senhor. É por tua graça, por tua misericórdia, assim como o Senhor falou no meu coração, assim como o Senhor trouxe essas verdades, ó Deus, no meu íntimo, ó Pai, que eu possa compartilhar com a tua igreja, e se pelo menos um, ó Deus, entender a tua palavra, pôr em prática, entender que precisa, Senhor, ó Deus, de avivamento, que precisa, Senhor, de arrependimento, ó Pai. Ó Deus, eu estou satisfeito, porque eu creio que essa é a tua vontade, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e que possamos nos humilhar na presença do Senhor e que possamos clamar por avivamento, ó Deus, não só para o ministério Fides, mas para a igreja do Senhor aqui na terra. É o que eu te peço, ó Deus, nesse nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, hoje eu quero falar sobre reavivamento que transforma. E antes de falar propriamente dito sobre essa questão de avivamento ou reavivamento, e aí eu pergunto a você: quem é aqui que precisa de ser avivado, de ser reavivado, com a ação pegando fogo, ardendo, que aumente mais ainda aquela labareda do Espírito Santo na sua vida? Quem precisa? Eu preciso. Amém? Então, queridos, para nós entendermos o contexto de Abacuque, por que ele começou a fazer essa oração e por que ele fez essa oração,
nós vamos entender que Abacuque, primeiramente o nome dele, o significado, é um significado até mesmo babilônico, né? Abacuque, e significa abraçar o entendimento. E nome esse que expressa o amor que veio, né, a consagrar ao Senhor durante a sua vida e ministério. E o ministério profético de Abacuque, ele começou um pouco antes da primeira invasão, né, da Babilônia, de Nabucodonosor, a Jerusalém, a Judá. E foi por volta de 1606 antes de Cristo. E extremamente, no caso, foi exatamente quando Daniel e os seus companheiros e alguns outros foram levados para a corte babilônica, né, para a corte de Nabucodonosor, para servir ali no palácio do rei da Babilônia. Então, a missão profética de Abacuque, ela foi pregar sobre a decisão de Deus trazer juízo para Judá, trazer juízo para Jerusalém, né? E foi com a deportação do povo à Babilônia. E o rei de Judá, que reinava naquela época, naquele período que se iniciou o ministério profético de Abacuque, foi no ano que reinou, né, o rei Jeoaquim. E a data da primeira publicação desse livro, né, do livro de Abacuque, foi por volta do ano de 607 a.C. E aí, se você for ler os dois primeiros capítulos de Abacuque, com certeza a maioria que já deve ter lido, você vai lembrar que Abacuque começou a fazer questionamentos a Deus sobre o porquê que Deus estava permitindo Judá, Jerusalém, o seu povo, estivesse passando por aquela situação, pela situação de ser invadida, de ser os seus líderes, os reis, né, serem deportados para Babilônia, e eles sofrerem vários tipos de violência. E Abacuque faz esse questionamento. E ele faz vários questionamentos, no qual Deus ele responde. Nós vamos ver aqui, no capítulo 2, que ele vai trazer uma pergunta. Sendo assim, aliás, um pouquinho antes, vamos ler, no versículo 12, do capítulo 1. Ó Yahvé, meu Deus, meu Kadosh, porventura não existes desde a eternidade, tu jamais morrerás, e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar juízo, ó Tsur, rocha de refúgio. Tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Queridos, a gente pode trazer um paralelo hoje de Jerusalém, né, a oração que Abacuque fez ao Senhor, né, esse questionamento que Abacuque fez a ele. Por que Deus tem permitido que um homem ímpio como Nabucodonosor invadisse a sua nação, invadisse, né, o templo de Jerusalém, fizesse um saqueamento, fizesse toda a arruaça que fez, né, e cometendo vários tipos de injustiça contra o povo? E Deus ele vai responder. E aí a mesma pergunta que muitos de nós crentes, principalmente os crentes brasileiros, nós fizemos. Eu fiz essa pergunta, né? Por que o Senhor permitiu que entrasse esse governo que aí está? Por que o Senhor permitiu um governo tão perdulário, um governo tão injusto nos governar? E aí eu comecei a analisar tanto a minha vida como de muitos que se dizem cristãos, e principalmente cristãos de direita. Queridos, quando Deus permite esse tipo de coisa acontecer com o seu povo, porque não está acontecendo somente com o povo de Deus aqui no Brasil, está acontecendo com o povo brasileiro, com todo o povo. E aí você pergunta, por que Deus permitiu isso? Queridos, Deus ele falou no meu coração, foi por conta da arrogância e da soberba da igreja.
na época que nós estávamos vivendo um governo antes do governo atual, nós adotávamos santidade com orgulho, porque santidade não é pecado. Pecado é você se fiar da sua santidade para mostrar que você é melhor do que os outros. E muitos cristãos, muitas igrejas estavam se achando melhor do que qualquer outra pessoa. E Deus começou a permitir o que tem acontecido conosco. E eu repito, não só com o povo de Deus, mas com o povo brasileiro. E esse governo aí, que está servindo de juízo para a igreja, para que a igreja desperte, se arrependa dos seus pecados e volte a clamar ao Senhor. Tem que se envolver sim na política, tem que se envolver nas causas sociais, tem sim, é o papel da igreja, mas ela não tem que se corromper e não se colocar superior a ninguém, e nem mostrar que a sua santidade, porque eu sou salvo, porque nós somos uma igreja que ora, porque nós somos uma igreja que prega a palavra, que nós somos a igreja que evangeliza, que cuida dos órfãos, das viúvas. Nós não somos melhor que ninguém. Essas obras, nós fazendo ou não, é nossa obrigação, porque nós fomos feitos para as boas obras, como está escrito em Efésios 2, versículo 10. Nós fomos chamados para fazer as boas obras. Nós não somos salvos porque fazemos as obras, nós fomos chamados para isso, para chamar o povo, para cuidar do povo, para chamar a arrependimento, para chamar o povo a se converter dos seus maus caminhos. E Judá começou a sair do seu caminho, porque naquela época, o Senhor, na época de Moisés, quando Deus deu a Moisés como é que eu posso dizer? Deu a lei, falou para que o povo trabalhasse na terra, plantasse durante 6 anos, que eles poderiam plantar, colher, fazer o que quiser com a terra, mas ao 7º, eles deveriam parar de plantar, viver com a última colheita e fazer com que a terra descanse. E o povo de Israel e de Judá não estavam fazendo isso. Eles não estavam obedecendo à lei do Senhor. E eles foram muito mais longe, fazendo pior. Eles começaram a introduzir ídolos dentro do templo do Senhor, no qual o Senhor falou que ali seria um lugar para habitar o seu nome, onde a glória dele havia se manifestado quando o templo foi erguido. E o templo foi manchado com idolatria, onde homens de Deus, que era para levar o povo a se voltar para Deus, começavam a fazer o povo a se corromper, porque a idolatria não estava só dentro do templo, estava fora. Onde tinha uma árvore frondosa, tinha vamos dizer na linguagem de hoje, tinha um despacho, porque eles faziam despacho debaixo das árvores. Então o povo começou a virar as costas para Deus. E Deus, misericordioso, amoroso, Ele enviava sempre os seus servos, os profetas. E o povo não ouvia. Os profetas começaram a falar que Deus ia trazer juízo, e o povo não queria saber de se voltar para Deus. E o coração de Deus começava a doer por conta disso, porque o prazer do Senhor é ter relacionamento conosco. O Senhor, Ele mostra o nosso relacionamento com a igreja ou com Israel como um casamento. Nenhum de nós que somos casados, nós estamos um certo tempo com a nossa esposa, mas a gente tira um dia da semana para ficar com a amante, ou para, mesmo que não seja amante, mas você frequentar com outras pessoas. A sua esposa ou o seu marido iria gostar disso? Como é que o seu coração se sentiria com esse adultério? O povo estava adulterando, estava vivendo em adultério espiritual, estava traindo o coração de Deus, estava se afastando do Senhor. Eles queriam queimar sacrifícios a Deus,
Mas não só isso, eles queimavam, mas eles queimavam sacrifício a outros deuses. E é isso que a igreja brasileira, que está, a igreja do Senhor aqui na terra está fazendo. Está adorando ao Senhor aqui nos templos, mas quando sai da porta para fora começa a adorar outros deuses. Não de forma literal, queimando incenso, mas se voltando para as obras da carne, se voltando para os seus próprios interesses, se afastando de Deus, se preocupando com o politicamente correto. E eu digo uma coisa, hoje o Senhor ele colocou no meu coração realmente um temor tão grande de trazer arrependimento, de reconhecer os meus erros e de clamar ao Senhor. Hoje de manhã foi tão gostoso, foi tão lindo na minha devocional, porque fazia muito tempo que eu não derramava as minhas lágrimas na presença do Senhor. E o Senhor me trouxe essa palavra, não somente para a igreja, mas primeiramente para mim, porque eu estava virando as costas para o meu Pai. Estava virando as costas para Deus, eu querendo avivamento, querendo viver uma vida onde pudesse estar cheio de dons espirituais, de poder seguir as pessoas, mas o meu coração estava voltado para a arrogância, de querer mostrar para as pessoas que eu estava fazendo alguma coisa, que eu queria ser alguém. Mas como é que eu quero um avivamento do Senhor na minha vida, sendo que eu quero aparecer e não deixar o Senhor aparecer? E muitos de nós achamos que somos espirituais por falar em línguas, por ter visões, ter relações, por fazer teologia, ou por se aprofundar na palavra. Nós somos espirituais quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e o nosso clamor é alto ao Senhor, justamente quando você começa a se apaixonar pelo perdido, se apaixonar por aqueles que estão longe de Deus, quando o seu coração arde e deseja entregar o Evangelho. Porque muitas das vezes a gente aponta o dedo na vida do nosso irmão: você é prostituto, você é prostituta, você é um ladrão, você faz isso, mas eu não, eu sou santo. Mas quando vai ver, a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa faz fofoca, e você acha que se você não se arrepender, você também não vai para o inferno? Assim como se eu não me arrependesse da minha arrogância, do meu orgulho. Será se a gente vai permanecer na presença de Deus com o coração altivo, com a vida cheia de pecados, se não tiver arrependimento? Estaríamos no mesmo balaio se eu começar a apontar e você começar a apontar e a gente começar a apontar uns para os outros os nossos pecados. Pare de apontar, olhe para o espelho e fale: Senhor, eu sou pecador, eu sou pobre, cego e nu, eu preciso do Senhor. E é assim que o avivamento vem. Muitas das vezes a gente acha que avivamento é ter uma igreja cheia, lotada. Mas, em contrapartida, muitas vezes nós vivemos um tempo de extremidades. Porque às vezes tem uma igreja que é cheia, né, de pessoas, mas não tem doutrina. E tem aquelas igrejas que tem doutrina, mas não tem pessoas. É vazia. Não é uma igreja piedosa, não é uma igreja que se compadece do perdido. Só pensa em si mesmo, só pensa no próprio umbigo. Eu sei, né, eu entendo, porque eu vou dizer também um português bem rasgado, eu também estou no mesmo balaio. Eu não tenho carro, eu tenho uma bicicleta. Se eu não tivesse bicicleta, eu daria um jeito de vir aqui na sexta-feira como eu vim. Eu não estou falando isso para poder me mostrar, não, mas para dar um exemplo. Eu vim, estava passando mal, tinha praticamente tido insolação, estava moído do trabalho do dia a dia. E todos sabem que tanto o meu trabalho quanto o do Kennedy tem dias que é castigante mesmo, muito duro. E nós estivemos aqui, o pastor Kennedy, o pastor Carlos e a família, e nós pregamos o Evangelho tão lindo. E como prazeroso é pregar o Evangelho, pregar a palavra, embora a maioria das pessoas que a gente bateu na porta já eram crentes, glória a Deus. Mas quantas pessoas, não só aqui no Cruzeiro do Sul, mas perto de onde eu moro, perto de onde você mora, quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho, de você convidar para ir à célula? Não se contente em ficar somente com aquele grupo fechado, porque senão vira panelinha. Deixa de ser célula e vira panela.
É por isso que a célula tem que multiplicar, tem que crescer. O crescimento da célula não é de quantidade de pessoas numa mesma célula, é quando era uma célula e virou duas, aí era duas, virou quatro, era quatro, virou oito, era oito, virou 16, daí vai, é multiplicar. Então essa palavra aqui não é só para vocês, não é só para mim, é para nós, a igreja do Senhor aqui na terra. Então, agora eu vou trazer a mensagem, que isso aqui foi só uma introdução, porque eu quero ser bastante sucinto, para que possamos ter alguns minutos antes de entregar a palavra para a ministração da ceia, para que possamos tirar um momento, um período de oração, se você realmente sentir no coração, de rasgar o seu coração, de rasgar a sua alma na presença do Senhor. Amém? Então, a princípio, o profeta Abacuque, ao chamar por um avivamento, nos ensina a importância de reconhecer a soberania de Deus. E ele fez isso por meio de cântico, porque esse capítulo 3 de Abacuque é uma canção. Mas nessa canção ele derrama a sua alma, ele derrama o seu coração, porque ele começa a reconhecer que Deus realmente fez isso, Deus sempre esteve no controle. Não tenha medo do governo Lula, não tenha medo do governo de Bolsonaro, porque você não tem que ser, fazer torcida organizada por um político, porque político vem e vai. Seja você servo de Cristo, seja com um governo bom ou ruim, adore ao Senhor. Faça como Abacuque, comece a entrar na presença do Senhor, reconhecendo a soberania, porque tudo está nas mãos dele, ele tem o controle de tudo, mesmo porque até Abacuque reconheceu que Nabucodonosor era um servo, era um instrumento nas mãos de Deus para poder fazer isso com o povo, para que o povo se voltasse para Deus. E você vai ver na história do povo de Judá, depois que eles saíram do cativeiro, nunca mais o povo judeu praticou o pecado da idolatria. Nunca mais. Você pode ver um ou outro, mas a nação como um todo, nunca mais você viu isso na história. Então é necessário sim que Deus use governos e situações para nos forjar, para que realmente possamos nos voltar para Ele e nos arrepender dos nossos pecados, porque sem Deus, não é sem Bolsonaro, não é sem Lula, é sem Deus, nós não somos nada e nós não somos ninguém. Amém? Então, o cântico dele era repleto de reverência e temor, demonstra como devemos buscar ao Senhor, mesmo quando enfrentamos situações desafiadoras como ele estava enfrentando, porque tanto ele quanto Jeremias eram contemporâneos, estavam trazendo a mesma mensagem: se arrependam, volte-se para o Senhor. E o povo não queria, e eles sabiam que Deus ia fazer, ia literalmente tocar o terror naquela nação, o seu povo. E aí muitas das vezes, quando você passa por um momento de dificuldade, um problema, porque Deus não te deu tal coisa, porque Deus não te deu a cura, e aí você começa a se perguntar: por que eu? E aí quando você começa a perguntar por que eu, Deus ele não vai te responder. Deus ele não vai falar contigo, porque você está olhando para si mesmo. Agora, quando você perguntar: por que não eu? Por que não eu posso passar por privações? Por que não eu posso passar por dificuldades? Posso passar e enfrentar juízo na minha vida para poder me fazer voltar para os trilhos da presença de Deus? Porque às vezes a gente pode estar vindo para a igreja, adorando ao Senhor, cantando, fazendo a obra, fazendo tudo que manda a liturgia. Mas se o seu coração não estiver no Senhor de fato, você vai fazer tudo isso para você mesmo, não para Deus. Mesmo que o discurso seja: não, eu estou fazendo para Deus, mas você está fazendo para você mesmo. Então, nós vamos ver aqui que como a oração de Abacuque revela lições fundamentais para experimentarmos um avivamento que transforma vidas em circunstâncias. Porque o povo passou por aquilo, mas chegou o momento que o povo voltou feliz, alegre, que a nação foi reconstituída. Deus usou
né, a vida de Neemias e Esdras para restaurar os muros de Jerusalém, o templo, a reconstrução do templo. Mas amém, mas vamos voltar aqui para a oração de Abacuque. Então, o primeiro ponto, a oração de Abacuque, ela serve para nós como um ponto de partida. Ela é a chave de ignição, porque assim, nós devemos e nós somos uma igreja que tem doutrina, nós somos uma igreja que tem palavra, mas eu sinto muito em dizer que malemar nós como líderes, nós temos orado, mas eu quero chamar você, não somente a liderança, mas toda a igreja, a gente começar a fazer orações, a orar, a ter prazer, e não orar, não que seja errado. O Senhor, Jesus nos ensinou a bater e abrir-se-vos-á. O Senhor nos ensinou a pedir, a sermos perseverantes a pedir. Mas também o apóstolo Tiago diz que muitas das vezes nós oramos porque nós oramos e não recebemos porque pedimos para nossos próprios deleites. Mas essa oração que eu quero chamar você, junto comigo, juntamente com a igreja, a fazer, é uma oração de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer o quão maravilhoso e poderoso é o nosso Senhor, reconhecer que Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. Então, no versículo 2, a segunda parte, nós vamos ler: Senhor, tenho ouvido a tua fama, tremo diante dos teus atos. Peça ao Senhor que te dê temor e tremor a Ele, a sua palavra, a sua presença, porque quando nós pedimos ao Senhor, quando nós temos o temor do Senhor, a palavra de Deus diz, inclusive nós estamos lendo no livro de Provérbios, o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Então, tema ao Senhor, trema diante dele, reconheça a majestade dele. Abacuque, ele começa a sua oração reconhecendo os feitos de Deus no passado. Começa a glorificar a Deus de onde Ele tirou você. Começa a lembrar que Deus te abençoou, te resgatou, trouxe vida onde não tinha mais vida, trouxe aquela bênção que você precisava, e o Senhor, no 45 do segundo tempo, te abençoou. Lembra que o Senhor te consolou no momento de tristeza. Lembra que o Senhor, Ele te trouxe alegria no momento de depressão, e que você realmente se alegrou nele. Comece a lembrar dos grandes feitos, não somente o que Ele fez por você, mas o que Ele fez pelo teu irmão, pelo teu vizinho, pelo teu discípulo, pelo teu discipulador, pela tua família, pela tua nação. Lembre dos grandes feitos do Senhor. E é isso que Abacuque começou a dizer em sua oração. Isso nos ensina que geralmente a busca por avivamento começa com a lembrança de quem Deus é e o que Ele faz. Se você, assim como eu, queremos avivamento, nós devemos reconhecer que Ele é tudo, literalmente tudo, sem reservas. Ele é o nosso Deus, aleluia. Ele é o nosso Pai, nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é a nossa rocha. Então, precisamente, nós devemos orar com fé, com intensidade, com humildade, reconhecer de fato, de forma alinhada com aquilo que Deus mostrou para você que é pecado, né? E você reconhecer que você está, né? Se tem algum pecado que você precisa reconhecer, se alinha ao Senhor, alinha o coração e o propósito de Deus, que também é de gerar vidas, de conquistar nações, pois um coração contrito é um terreno fértil, se derrame na presença de Deus. Agora eu te falo, não se preocupe se você for começar a orar e você estiver arrependido de fato, mas mesmo assim não descer nenhuma lágrima. Lágrimas também não significa que você se arrependeu. Tem muitas pessoas, exemplo de uma pessoa que não se arrependeu, ficou exatamente com remorso, foi Saul. Saul, ele queria manter as aparências diante dos homens, mas diante de Deus ele estava nem aí. Ele falou para Samuel: não me honra aqui na frente do povo, para que o povo não se disperse. Mas ele não estava preocupado com o que Deus estava pensando dele.
E o pecado dele, que ele havia cometido antes disso, dele falar que ele queria ser, né, honrado perante o povo, o pecado dele não foi tão grande quanto o de Davi. Davi, ele cometeu adultério. Primeiro começou com um pecadinho pequeno, né, de procrastinação. No tempo, no período que os reis iam para as guerras, Davi decidiu ficar em casa dormindo. E aí ele viu uma mulher bonita tomando banho. E o que os olhos vê, a carne deseja. E ele não vigiou os olhos. E aí ele começou a pecar por conta da procrastinação, da preguiça dele. E aí foi um abismo chamando o outro. E aí ele adulterou, aí engravidou a mulher. E aí ele, para tentar consertar, porque eu te digo uma coisa: se você tentar consertar um erro seu, um pecado que você cometeu, se você não reconhecer que pecou, e você tentar ajustar, vai dar ruim, né? Vai dar caquinha. Então ele falou o termo mais pejorativo: vai dar caquinha. E aí o que vai acontecer? Aconteceu o que aconteceu com Davi. Ele chamou o marido de Batseba, botou ele no palácio, pegou algumas informações só como pretexto e mandou ele para casa, porque se ele fosse para casa era de comum, ou seja, está longe da esposa, e aí para bom entendedor não preciso dizer o que acontece, né? Porque temos crianças. E aí não aconteceu isso. Urias não foi para casa, não fez o que Davi achou que ele ia fazer, e Davi ficou desesperado, e no desespero ele tentou consertar de novo, fazendo o quê? Mandando Urias para a morte. Mandou uma carta dizendo para Joabe, para que Joabe colocasse Urias numa frente de batalha, e quando a batalha estivesse mais difícil, deixasse ele sozinho. E detalhe, Urias levou essa carta, a sentença de morte dele, e entregou nas mãos do general. Resumindo, o pecado de Davi foi muito, mas muito pior do que o de Saul. Mas qual foi a diferença de Saul para Davi ou de Davi para Saul? Foi que Davi, ele reconheceu que estava no pecado. Porque quando o profeta Natan veio confrontá-lo e contar aquela história que todos nós sabemos, da ovelhinha, do pobre que só tinha uma ovelhinha, mas um rico quis dar um banquete para um viajante, aí pegou a ovelhinha do pobrezinho, sendo que ele tinha várias ovelhas, tinha um rebanho. E aí Davi falou: esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer. E Natan falou: esse homem é o Senhor, rei. E aí Davi reconhece: realmente pequei, Senhor, pequei contra ti somente. Então Davi estava preocupado com a reputação dele diante de Deus, e não dos seus súditos, do povo. E pelo arrependimento de Davi, ele continuou sendo rei. E hoje nós conhecemos o nosso Senhor, o nosso Salvador, como o filho de Davi, a descendência, e ele é o próprio leão de Judá. Então, quanta honra Davi não teve, não foi aquele que teve a linhagem, e o reino de Jesus será eterno, e veio de Davi. Deus deu essa honra, porque Jesus era para ter vindo de Benjamim, mas Saul não se arrependeu do seu pecado. E nós, será que precisamos de nos arrepender? Será que nós estamos preocupados em manter a nossa aparência, a nossa reputação na frente das pessoas? E eu te falo uma coisa: eu não estou nem aí se as pessoas souberem quem eu sou, porque eu sei quem eu sou, os meus pecados, inclusive confessei alguns ali para o meu pastor, e ele sabe, e eu não me escondo, e se cair na boca de todo mundo não tem problema nenhum, podem até chegar um momento até de me depor de alguns cargos, algo do gênero. Não que eu precise, não, eu vou ficar aqui agora no pecado porque tem a graça. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu reconheço que eu sou pecador, que eu cometi determinados pecados e que eu não quero mais cometê-los. E eu quero fazer, você entender quem sou eu. Mas o Espírito Santo, eu espero que o Espírito Santo faça você entender assim como eu entendi, que eu preciso realmente de avivamento na minha vida, de buscar ao Senhor. Então, ore com a consciência da grandeza de Deus e a certeza de que Ele ainda é poderoso para agir nos dias de hoje. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
E Deus não vai fazer ser poderoso, ou vai se fazer conhecido, ou Ele é poderoso, Ele vai fazer algo para ser poderoso. Não, Ele é. Por isso Ele é conhecido como Eu Sou. É um verbo, é um presente contínuo. Ele é ontem, Ele é hoje e será eternamente. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus. Então ore ao Senhor. E o segundo ponto é desejo por renovação espiritual. Na parte B, ainda continuando aqui em Abacuque capítulo 3, ele vai dizer: renova, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. E essa oração, eu creio, pelo menos no meu entendimento, até onde eu entendi, não é para Deus trazer um avivamento amanhã, mas é para Deus trazer um avivamento contínuo, no meio dos anos, não é no fim, não é no início, é no meio, e no meio eu entendo que é um avivamento contínuo. Então, continuamente nós devemos pedir: Senhor, aviva. E quando você está avivado, você não vai pedir para Deus te avivar, você vai pedir para Deus avivar aquele que está ao seu lado, que está caído, que está fraco na fé, com o joelho trôpego, com aquele que está com dificuldades de caminhar na fé. Porque quando nós estamos caminhando na fé, e muitas das vezes deixamos por algum motivo de congregar, de ler a Bíblia, de orar, nós começamos a ficar fracos na fé, nós começamos a olhar muito para o defeito dos irmãos, olhar muito para o defeito dos outros, e nós paramos de olhar para nós mesmos, e a gente começa a falar, a viver de uma forma maledicente. Então, querido, peça avivamento para você, e quando o Senhor trouxer essa chama de arder, de você amar as pessoas, de você amar as vidas, de você ter prazer em estar na presença do Senhor em oração, você pega essa chama que está no teu coração e começa a acender outras tochas ao seu redor. Amém? Aqui o profeta ele suplica pela renovação da obra de Deus, reconhecendo que o avivamento precisa ser contínuo e atual. Via de regra, muitas vezes nos acomodamos naquilo que já vivemos. Você teve uma experiência maravilhosa, estrondosa. Isso acontece quando muitos de nós fomos ao encontro, sai do encontro pipocando e falando em línguas, renovado, chorando, pedindo perdão até para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. E aí, se você não manter essa chama acesa, querido, e você não acender outros, a sua chama vai se apagar. Você vai perder o oxigênio espiritual e a chama vai ser dificilmente permanecer acesa. Então, quantas pessoas vieram de encontros, quantas pessoas já não tiveram um renovo, mesmo que não seja encontro, porque eu creio que você não precisa do encontro propriamente dito para ser avivado. Porque o avivamento, como eu acabei de falar, é contínuo. Se você foi avivado em algum momento, seja no encontro, seja na igreja, seja na célula, seja em casa, mantenha esse avivamento contínuo, aceso. Mas Deus deseja nos renovar diariamente, tanto no íntimo quanto em nossa comunidade. E por último, em terceiro, peça a Deus não apenas por mudanças externas, peça a Deus uma transformação profunda no seu interior. Você sabe quem você é, você sabe a cobra que você é. Eu sei a cobra que eu sou. Nós somos cobras venenosas. Ainda temos, embora já somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas essa carne ainda vive sob não falo sobre o comando, mas sobre influência do pecado. Nós somos aquela pipa pensa que às vezes a gente sempre tem por pecado. Mas se a gente estiver em Cristo, o Senhor vai nos endireitar e andar na linha. Então, a glória de Deus como centro. Não busque avivamento para poder você mostrar o quão espiritual você se tornou, mas busque a glória de Deus. E você glorifica a Deus pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, não usando os dons que Deus te deu para poder você mostrar que você é espiritual, mas para você servir a igreja, porque é para isso que nós somos chamados.
Seu esplendor é como a luz do sol, versículo 4. Raios lampejam de sua mão, onde se oculta o seu poder. Abacuque, capítulo 3, versículo 4. Então, Abacuque, ele descreve a glória e poder de Deus como luz que ilumina e transforma. Então, se você deixar a luz de Deus, a glória dele resplandecer na sua vida, qualquer resquício de trevas, de pecado vai se dissipar. Então entendemos que o avivamento genuíno não é centrado em emoções humanas, não é simplesmente chorar, pular, pipocar e depois sair daqui e a vida continua a mesma, sendo que você não se compadece do perdido, se você não olha para dentro de si, não tem nojo do seu pecado, que você precisa de Deus, que você precisa ajudar outras pessoas, ajudar a igreja a crescer no projeto missionário. Porque as consequências do verdadeiro avivamento são homens e mulheres famintos, não só pela presença de Deus, mas famintos por almas, de resgatar vidas. São pessoas que começam a orar e começam a olhar para o perdido, a pensar no seu pai, na sua mãe que não recebeu a Cristo, a pensar no vizinho, a pensar no seu patrão, naquelas pessoas que você possa julgar até mais vil pecadora, como um estuprador, uma pessoa que cometeu alguma chacina. Ele é tão miserável, pobre, cego e nu, quanto nós éramos. E ele precisa da graça de Deus. Nós precisamos. E quando a sua glória, a glória de Deus, se revela, o povo é impactado e vidas são restauradas. Esse é a consequência do avivamento. São vidas restauradas, começando pela sua, começando pela minha, pela nossa vida. Então, eu quero te convidar a ficar de pé. Abacuque, ele nos convida a uma reflexão profunda sobre como lidamos com nossas crises e como nos posicionamos diante de Deus, através da oração, amém, glória a Deus. Cadê esse som? Alô? Acho que está na outra parede. Oi, som. Oi, som. Pode dar mais aí. Um pouquinho mais. Amém, glória a Deus. Então, através da oração, o desejo por renovação espiritual e da busca pela manifestação da glória de Deus, nós precisamos experimentar um avivamento que transforma não apenas suas vidas, mas vidas ao seu redor. E você está disposto? Opa, agora ficou ótimo. Está disposto a buscar esse avivamento? Se você está disposto, reconheça agora a grandeza de Deus. Reconheça agora e clame para que Deus renove as suas forças, renove a sua vida espiritual. Deixe que a glória de Deus possa brilhar em sua vida. Então, neste momento, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas aí onde você estiver, ou o lugar que você escolher, se você realmente diz que precisa de avivamento, vamos clamar junto ao Senhor. E eu quero convidar o pastor